Olá, pessoal. Então vamos comentar aqui algumas dúvidas de vocês, começando aqui pela Renata Cláudia, nossa membro aí. Nós temos aqui, ó, ela estava pensando nisso, pegar os cupons e os juros dos papéis que ganham e reinvestir no IPCA que tem mais perdas, entre aspas, né? Muito bem, a perda é virtual, muito bem. No caso, o 2035, sim, ela está comentando aqui no Tesouro Talks, né? Em que eu falo sobre resgatar parte do ganho da marcação a mercado, até por sugestão de um de vocês. Então, só que aí a gente tem que pensar o seguinte, né, pessoal? Ah, Se a crise se estender aí por muito tempo e as taxas continuarem aí na casa dos 4% nos IPCAs longos por mais 1, 2, 3 anos, não sei, o que pode acontecer? A gente pode acabar alocando demais no. Porque se a gente aplicar a ideia do rebalanceamento de carteira, a ideia do rebalanceamento de carteira é o seguinte, né? Você faz essa correção de carteira a cada 6 meses ou um ano, em que você vai realizar o lucro dos papéis que deram mais lucro e vai realocar nos papéis que deram prejuízo ou que não deram tanto lucro. Né? Então, o que pode acontecer? Você pode perder a mão rápido, né? Se deixar indo pela onda, né? Pela tendência do mercado e acabar concentrando demais no IPCA 35. Então, tem que ter muita calma e às vezes não rebalancear também é certo, tá? Então, vai muito da intuição do investidor e do limite, né, que a pessoa estabeleceu no papel longo, tá? Eu, por exemplo, tenho 33% em PCA 45. E eu vou dizer para vocês, não é fácil aguentar as oscilações desse papel, certo? Porque como ele é um papel muito novo, de 2017 para cá, ele ainda carrega muita oscilação dentro da carteira e vai carregar por muitos anos, né? Então é isso, a gente tem que ir com a mão não tão pesada, Renata, para não deixar. Porque se a gente fizer exatamente o que o mercado diz e a crise dura muito tempo, a gente vai acabar trocando tudo e colocando tudo no IPCA 35, num caso extremo, né? Então, então tem que ter assim muito a mão muito leve, muito comedida. E aí quando começar a reverter, a gente tem que fazer o movimento inverso, né? Então, por isso que eu falo assim, ó, é mais interessante fazer o rebalanceamento de carteira com dinheiro novo, porque eu vou estar evitando de estar girando a carteira e pagando imposto de renda antecipado muitas vezes, né? Mesmo que eu não faça um rebalanceamento ideal, mesmo que eu não faça um rebalanceamento assim, o meu aporte é muito pequeno perto, né, do que vai acontecer nessa mudança da carteira. Tudo bem. Ah, é como eu falei no outro vídeo. A gente, quem investe no tesouro visando ao longo prazo, o que acontece? A gente só vê o saldo subir e cair. É só isso. É só isso que acontece com as oscilações no mercado. A gente vê subir e cair. Só isso. Nada mais. Porque a gente sabe que no final a gente vai ter o resultado desejado. Então, mesmo que por algum período a carteira fique desbalanceada, não é o fim do mundo, tá? Então isso aí eu acho que também a gente tem que considerar também, tá? Eu sei que tem youtubers enfim, outras pessoas que são muito fãs dessa metodologia. Eu acho que é uma metodologia legal, mas eu não vejo uma urgência tão grande assim de aplicá-la ao tesouro. Para ações, e também tem críticos da. Para ações ela é muito mais aplicável, muito melhor aplicável. Se encaixa muito mais. Mas mesmo assim nas ações tem críticos, porque o que acaba acontecendo no longo prazo? Você sempre vai estar vendendo as empresas boas, né? Porque você vai estar sempre vendendo as que dão lucro e vai estar comprando as ruins. No longo prazo é isso que acontece. Então, eu acho que a gente tem que ter a mão muito pequena para fazer a alocação, a realocação da carteira. E aí, rebalanceamento.
E aí quando vem assim a questão de você fazer isso só com o dinheiro novo, você automaticamente vai estar fazendo isso com uma mão pequena, né? Acabei antecipando muito das ideias do que eu penso sobre rebalanceamento de carteira, né, gente? Mas enfim, depois a gente elabora isso melhor num vídeo mais estruturado. O Gregório coloca aqui pra gente, ó, que ele quer um comentário nosso em relação ao derretimento do IPCA 26, ó. Que foi de 3,4 para 3,18 para 3,08 para 2,87. Que coisa, hein? Que coisa. 2,87 e do dia 26, que é o dia que eu estou gravando o vídeo, deixa eu dar uma consultada aqui. 2,84, beleza. Quando estava aqui 2,87, continuou caindo. Então, Gregório, o que acontece? É o IPCA mais curto, né? Então, como se chama assim, é o vértice mais curto da curva de juros, tá? Então, como o vértice absolutamente mais curto é o Tesouro Selic, tá? Porque ele pode ser tão curto quanto um dia. Então, como o Banco Central está puxando o Selic para baixo, o que primeiro responde são os papéis de prazo mais curto, certo? Por quê? Porque eles estão mais perto do Tesouro Selic no tempo, tá? Então, e aconteceu também com o prefixado 23, né? Aconteceu bastante isso, que está em 4,3 agora, né? Vamos baixar aqui, 4,31 no dia 26. Muito bem. Então, assim, ó, é por isso, tá? É pelo... Quando... E também o seguinte, né? A gente viu, assim, que o que aconteceu no começo da semana foi uma dissipação de estresse na área política, tá? Dissipação de estresse. Então, reduz o prêmio de risco. Então, a curva cai, a curva fecha, como se diz, né? Porque quando a curva está aberta, está alta, é porque as taxas estão altas, né? Então, imagina um desenho assim, num gráfico de uma reta para cima, né? Inclinada, digamos, a 45 graus. Aí, quando as taxas caem, o que acontece? Ela começa a fechar, esse ângulo de 45 graus começa a diminuir e começa a se aproximar do eixo X, tá? Então, isso se chama fechamento da curva. O que está acontecendo agora no Brasil? Está fechando mais intensamente a curva de curto prazo, a curva no gráfico mais próxima da esquerda, do lado esquerdo do gráfico, que é o período mais próximo do dia de hoje. Está fechando ali. O prazo longo também está fechando, mas em menor intensidade, certo? Então, e por que está fechando mais no curto prazo? Porque as tensões também são de curto prazo, tá? Porque o que se projeta de tensões no longo prazo? Questão fiscal. Tensões de curto prazo, questão política, de repente podia reforçar um processo de impeachment, trocar o presidente, bagunçar todo o cenário. Então, isso é um problema de curto prazo. Aí 2, 3 anos para resolver, né? E no longo prazo é a questão fiscal. Como a questão fiscal, o mercado ainda não tem uma clareza total, a curva fecha menos. Caiu também, mas não caiu tanto. Como você mesmo colocou aqui, cair de 3,4 para 2,8 é uma queda de 0,6%, né? Já os IPCAs longos é de 4,4 para 4,17, quer dizer, quase 4,2. É uma magnitude muito menor de queda, tá? Então é isso. Por quê? Porque o mercado está seguindo mais a redução da Selic, que é de curto prazo. E as tensões de curto prazo estão se resolvendo mais rápido do que as tensões de longo prazo, tá? Então isso aí ajuda a explicar o derretimento do IPCA 26 e o não derretimento, ou derretimento menos intenso, do IPCA 35 e 45, por exemplo, tá? Então, acho que é por aí, Gregório, tá? Se ainda tiver mais alguma dúvida ou se você tiver outra ideia, pode colocar aí que a gente conversa. E o Rafael coloca aqui, ó. O derretimento das taxas nos papéis primos 26, ele se refere ao IPCA 26 e ao pré-26, né? IPCA e pré-26. O IPCA abriu o IPCA mais 2,78 e o pré abriu 6,58. Como verificar a inflação projetada no período
para saber quando o pré ganha e quando é vantagem ter o IPCA. Então, Rafael e demais ouvintes, isso eu deixei para o finalzinho do vídeo porque eu achei que ia ser a cereja do bolo no vídeo, tá? Então, isso aqui é o seguinte, ó, a gente tem que descontar a taxa do prêmio. A gente pode calcular isso de duas formas, tá? A gente pode calcular colocando a nossa projeção de inflação e comparar os prêmios, ou a gente pode descontar os prêmios e calcular a inflação que sobra, tá? Então vamos ver primeiro descontando o mais fácil, tá? Descontar a taxa de um pelo outro, tá? Então nós vamos pegar a taxa maior e transformar em unidade. Então é 6,58, a gente pega 6,58, divide por 100, soma 1. Transformamos em unidade. A gente vai dividir pela unidade do outro, 2,78. Assim, tá? Menos 1 vezes 100. Quanto que sobrou, pessoal? Quanto que sobrou? 3,69%, tá? A gente tem que fazer desse jeito, porque a gente está falando de juro composto, a gente está falando de hoje até 2026. Então, o que eu fiz? Eu tirei a taxa do Tesouro IPCA, tirei o prêmio do IPCA, porque isso eu vou ganhar certo. Se eu comprar o IPCA, eu ganho esses 2,78 certo, tá? Depende da taxa do dia, tá? Mas no dia aqui que o Rafael escreveu era essa taxa, e assim como era a taxa no pré. Então, o que sobra aqui? Sobra essa taxa, e dentro do pré-fixado, que é 6,58, nós tiramos o 2,78, nós tiramos o prêmio do IPCA. Então, o que sobra no pré-fixado? Sobra o que é chamada a inflação implícita. Isso aqui é a inflação implícita, 3,69. Mas aí que eu digo para vocês. É correto, mas é chamado de inflação implícita, tá, pessoal? Esse é assim que se faz, tá? Esse é o número. Mas é correto dizer que isso é inflação implícita? Não. Por quê? Porque o Tesouro pré-fixado, como ele carrega o risco da inflação, ele transfere o risco da inflação para o colo do investidor, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um prêmio pela inflação, tá? Eu tenho que ter um prêmio. Tem que ter inflação mais um prêmio. Por isso que eu não gosto muito do conceito de inflação implícita, tá? Porque eu acho que ele induz um pouco ao erro, porque ele dá um valor um pouco mais alto do que o mercado está esperando da inflação. Quanto que o mercado está esperando da inflação, pessoal? Aí a gente tem que ir lá no Boletim Focus. Está esperando 1,5% de inflação. Então, o que sobra no pré-fixado? No pré-fixado sobra 3,69%, tira 1,5% daqui, digamos que sobre 2%. Ele ainda tem um prêmio de 2%. Então, ou seja, ele tem todo o prêmio do IPCA mais 2%, se a inflação for 1,5% até o fim do prazo. Tá? Como a gente sabe que não é, a gente tem que fazer uma média entre 3,11 que está, né? Então é 1,5 mais 3,1 mais 3,5 4 vezes, né? Isso aqui é a projeção do Focus. E assumindo 3,5 como a inflação da perpetuidade, tá? Mais 3,5, mais 3,5. Então aqui já deu os 6 anos, né? 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Como um vence no comecinho de 26, o outro vence lá na segunda metade de 26, mas vamos ignorar isso para efeito de simplificação, tá? Tendo aí uma inflação de 3,1 média projetada, quanto que sobra no papel? Era 3,6, né? Então ainda tá bom, tá? Para uma inflação, ele tem um prêmio aí de 0,5 ponto percentual para a inflação média projetada, tá? Então tá legal, tá legal. Só que é aquilo, né, gente? Eu vivi o Plano Sarney, eu vivi o confisco da poupança do então presidente Fernando Collor, né? Plano Bresser, Plano Verão. Eu vivi tudo isso, né? Eu vivi a hiperinflação. Na minha juventude, então eu sei como era ruim, como era terrível
né, viver com a hiperinflação. Então, quem é daquela época aí, quem está aí pela quarta, quinta década de vida, sabe o que eu estou falando. É terrível, é terrível. Você tinha que fazer, você recebia o salário, tinha que fazer as compras rápido, né? Porque os preços mudavam. Eles eram que nem a cotação do tesouro, só que sempre para cima, né? Então o preço tinha um preço de manhã no mercado, um preço de tarde, e mercados não abriam à noite naquela época, né? Se abrissem, com certeza teriam outro preço. Então era terrível, gente. Era muito ruim, tá? Então a gente carrega muito o trauma da hiperinflação. Nós brasileiros carregamos muito o trauma da hiperinflação. Então, olhar assim uma projeção de 6 anos, inflação média de 3,1, a gente tem vontade de não acreditar, né? Mas, pessoal, é o que os números estão mostrando, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer outra conta, tá? Vamos pegar o 3,5, tá? O 3,5 que é a inflação da perpetuidade. Pô, se a gente pegar 1,5, a gente vai chegar no número. Então, a gente vai basicamente descontar. Então, ó, lembrando, a primeira conta que a gente fez foi descontar o prêmio do Tesouro IPCA da taxa do pré e ver quanto sobra e comparar com a projeção da inflação. Agora, a gente pode tirar a projeção da inflação da taxa do pré-fixado, tudo transformado em unidade. Então tá aqui a taxa do pré-fixado transformada em unidade. Agora eu vou tirar, dividindo, né, 1,035, que é a inflação da perpetuidade. Quanto que sobra? Menos 1 vezes 100. Sobra 2,97. E eu comparo isso com o prêmio do Tesouro IPCA. O prêmio do Tesouro IPCA está 2,78. Quanto que está o prêmio aqui? 2,97. Então, qual é a vantagem? É o pré, certo? Então, pessoal, essas são as continhas para fazer, tá? Mas aí, o que a gente tem que avaliar aqui? E aí, isso aí, pessoal, não tem fórmula, não tem número para dizer. 2,97 acima da inflação da perpetuidade, em que você corre o risco, se num determinado ano a inflação bate em 6,5%, e a gente teve isso recentemente no Brasil, acho que foi 2016, a inflação foi algo em torno de 6%, já matou o teu tesouro pré-fixado, certo? Já matou. E se a gente tiver problema fiscal e tiver uma saída de crise meio tensa, e acontecer isso, pode comprometer o teu longo prazo aí no pré-fixado. Então, por isso que tem que ter muito feeling, tá? São coisas intangíveis, certo? Não tem número para dizer isso para uma pessoa, para demonstrar. Os números são todos a favor do pré-fixado, mas esses prêmios, então, esse 0,2, né? 0,2 a mais de prêmio para inflação teórica é suficiente? Aí isso é o investidor que tem que responder, tá? Na minha visão pessoal, não é suficiente, tá? Eu acho que o pré-fixado tem um risco maior. Agora, aí que tá. Se você pegar aí 1,5, no outro ano tem deflação ou inflação zero, aí um papel que paga 6% vira ouro, né? Então, como é que faz? Eu acho que a fórmula que eu falo no canal, que eu prego no canal, acho que ainda é muito boa. Você pode ter o pré-fixado, mas no máximo 10% da carteira, porque você vai ter ali um pouco de risco, tá? Mas se der errado, o risco não é tão grande assim, o prejuízo não vai ser tão grande assim, porque você vai ter 90% em outras coisas, IPCA, Selic, enfim. E se der certo, você vai ter ali aqueles 10% rendendo muito. Então, né, pessoal, eu acho que cada um vai ter que estabelecer esse limite, tá? Eu sei que tem inscritos no canal que são completamente avessos a pré-fixado, justamente por essa questão da gente carregar muito, né, na nossa vida o trauma da hiperinflação. E eu acho que tudo bem, mas as contas são essas, tá? E por outro lado, a continha que eu fiz antes, né? Quando sobra 3,6 ali de inflação implícita, né? Você acha que vai ficar legal tendo 3,6 de inflação implícita no papel? Você acha que isso cobre a inflação e te dá um prêmio ainda? Então essa é a avaliação que tem que fazer, tá? Então essas são as continhas. Numericamente, o pré-fixado tá mais atrativo, mas aí,
qualitativamente ele está mais atrativo? Cabe a você responder. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.